Salmo 119, do 73 ao 80, salmodiemos ao Senhor. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Hoje, iniciando um novo parágrafo no Salmo 119, nós vamos meditar no versículo 73, a palavra de Deus sendo chamada mais uma vez aqui de, repita, mandamentos. Aleluia. Sabe por que Deus nos deu mandamentos? Para que nós tenhamos a alegria de obedecê-los. Aleluia. Fala, Deus nos deu mandamentos para que tenhamos a alegria de obedecê-los. Deus não quer ver a gente obedecendo assim, amarrado. Eu tenho que obedecer. Não, Deus quer ver a gente, seus filhos, obedecendo com alegria. Porque o que o nosso Pai manda, tudo quanto Ele manda, é muito bom. Tudo quanto Ele manda é justo. Tudo quanto Ele manda é perfeito. Tudo quanto Ele manda é sadio para as nossas vidas, colocar em prática e obedecer. Por isso, o Senhor mandou, nós obedecemos com alegria. Aleluia. Assim que o povo chegou no Monte Sinai, a primeira impressão que eles deram foi boa, depois eles decaíram. Mas a primeira impressão que eles deram foi boa. O povo falou assim para Moisés: tudo o que o Senhor mandar, nós obedeceremos. É isso que Deus quer ver, aleluia. Que obedeçamos a Ele com alegria. Com alegria. Essa é a obediência do Senhor, que o Senhor requer em nossas vidas. Amém? Por isso que a palavra de Deus, ela é composta de vários mandamentos, várias ordens de Deus, tá? Várias ordens de Deus. Não são, quando fala mandamentos, não são apenas aqueles 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus nas duas tábuas, nos dois tabletes de pedra que Deus mandou Moisés confeccionar. Os famosos 10 mandamentos, tá? Os 10 mandamentos, eles devem ser encarados por nós como um resumo de tudo quanto Deus manda na Bíblia. Todas as ordens de Deus na Bíblia estão direta ou indiretamente ligadas a esses 10 mandamentos, aos 10 ou a alguns dos 10 ou a pelo menos um dos 10.
todo imperativo, todas as ordens de Deus na Bíblia estão ligadas ali àqueles 10 mandamentos. E aqueles 10 mandamentos, eles têm duas dimensões. Eles têm duas dimensões. Do primeiro até o terceiro mandamento é a dimensão vertical, que representa o nosso, aliás, do primeiro ao quarto, porque daqui a pouco eu falo do quarto mandamento. Do primeiro ao quarto mandamento, a dimensão vertical, que foi resumida em um único mandamento. Repita depois de mim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Os 4 primeiros mandamentos são resumidos assim, no amor a Deus. Agora, o quarto vale para as duas dimensões. Do quarto ao 10º mandamento, diga: amarás o teu próximo. Só que no Antigo Testamento era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, João 13:34, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei vocês, como eu vos tenho amado. Aleluia. Então, todos os mandamentos de Deus têm a ver com amor. Quem ama a Deus, obedece a Deus. E quem obedece a Deus, ama também o próximo. E olha, seja quem for este próximo, pode ser o pior dos pecadores, não importa o pecado do próximo, o nosso dever é amá-los, porque Deus nos amou. Porque Deus nos amou. Porque Deus nos amou de tal modo que nos deu seu Filho Jesus. Então nós não há lugar mais para ódio, ressentimento, mágoa, rancor, raiva, revolta contra ninguém na face da terra. Por isso que a nossa luta aqui na terra não é contra os homens, é contra o diabo e os seus anjos. A nossa luta é espiritual. Aos homens nós ministramos bênção, aos homens nós ministramos amor, aos homens nós ministramos Cristo, aos homens nós ministramos o Evangelho e damos a eles o exemplo do nosso testemunho de sermos de Deus. Então, os 10 mandamentos, que são um resumo de todos os mandamentos de Deus na Escritura, são resumidos em 2: o amor a Deus e o amor ao próximo. Agora, esses 2 mandamentos, que resumem os 10, e os 10 que resumem a todos os mandamentos, podem ser resumidos em um único mandamento. Repita depois de mim: sede santos. Esse é o mandamento que resume todos os mandamentos. Porque ser santos significa amar a Deus acima de tudo e de todos. Ser santo significa não odiar ninguém, pelo contrário, amar a todo mundo, não importa quem seja. Porque Deus nos amou e porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Espírito Santo que produz em nós o seu fruto, com as suas 9 características, sendo a principal delas o amor. Odiar é contrário ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você? Então não pode haver lugar para ódio aí. Se houver, está errado. Aleluia. É só o amor. O amor, Paulo escreveu ao introduzir a passagem de 1 Coríntios 12 para 1 Coríntios 13, o amor é o caminho sobremodo excelente. Se você não tiver amor, nada do que você faça terá valor diante de Deus. Se você tiver amor, a mínima coisa que você faça terá grande valor diante de Deus. Até um copo com água que der a um desses meus
mais pequeninos, não ficará sem recompensa do meu Pai Celestial, disse Jesus. Se for por amor, se não for para bajular, se não for para aparecer, se não for para se promover, mas se for por amor, Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. Aleluia. Assim estamos aqui por amor. Estamos aqui por amor a Jesus. Celebraremos a ceia por amor a Jesus. É um dos mandamentos que ele instituiu. Fazei. O verbo fazer está no imperativo, é um mandamento. Fazei isto em memória de mim. Nós obedecemos por amor e obedecemos com alegria. Fazemos o que ele mandou. Agora tem uma coisa interessante, esse mandamento de duas palavras, sede santos, também ele se encontra resumido na Bíblia em um único mandamento, com uma só palavra, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a primeira palavrinha em hebraico, diga depois de mim, Shema. Ouve. 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 O verbo ouvir ali está no imperativo. Deus revelou aqui a sua palavra. A palavra de Deus é a voz de Deus. E ao nos entregar a sua palavra, como pai a filhos e filhas, ele dá um mandamento com uma só palavra: ouve. Ouve. Deus havia dito isso para Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, o único Senhor. Israel não deu ouvidos, e por isso está em desgraça e não em graça. Agora nós somos o novo Israel, o novo povo, o povo da nova aliança, a igreja de Jesus Cristo. E Deus diz: ouve. Diante de Pedro, Tiago e João, em cima do monte Tabor, Deus fez aparecer Moisés e Elias, e no meio, Jesus, o seu filho. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. Os dois representavam o Antigo Testamento. E os discípulos viram essas três pessoas. Aí Deus fez vir uma nuvem, cobrir todos, para eles não verem mais nada, e ouvirem apenas uma voz, falando não de Moisés e nem de Elias, falando de Jesus. O Pai disse: esse é o meu filho amado, é a ele que vocês agora têm que ouvir. Eles caíram por terra assombrados, e não viram quando a nuvem foi embora, e quando Jesus os tocou para eles acordarem, para eles se levantarem, diz o texto que a ninguém mais eles viram, a não ser Jesus. Como falamos ontem, o Espírito de Deus conduz os eleitos de Deus a não verem mais ninguém a não ser Jesus, a não ouvirem mais ninguém a não ser Jesus. Jesus que disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, por isso elas me conhecem, eu as conheço,
eu lhes dou a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Por isso que essas ovelhas às quais Jesus se refere, é o seu povo eleito, o seu pequenino rebanho, a quem ele disse: não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Essas ovelhas têm alegria em obedecer aos mandamentos do Senhor. Elas ouvem e obedecem. Isso é viver pela fé, ouvir e obedecer. Quem ouve e obedece, quem ouve e pratica, é edificado sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecem contra ele. Aleluia. Muito bem, hoje iniciamos esse parágrafo que vai do versículo 73 ao 80. Em hebraico, todos estes versículos, esses 8 versículos aí, do 73 até o 80, todos esses versículos, eles começam com a letra I. A primeira palavra começa com a letra I. Mas é claro, você só vai ver isso em hebraico. Por isso que eu vou trazer sempre o texto hebraico para vocês. Hoje, então, o versículo 73 é mais um daqueles versículos que nós damos a eles esse título aqui, ó. Diga de novo: aprender a palavra. Vocês estão percebendo que tem muitos versículos que tem esse título, porque em muitos dos versículos deste salmo, o salmista clama ao Senhor, faz ao Senhor o clamor de um verdadeiro filho de Deus. Ensina-me a tua palavra, ensina-me a tua palavra, ensina-me a tua palavra. Vimos no versículo anterior que a palavra de Deus para o filho de Deus vale mais do que milhares de ouro e prata ou de qualquer outro bem. Os falsos evangélicos que perderam a visão de Cristo estão pedindo ouro e prata, pedindo riquezas, pedindo prosperidade nessa terra. Os verdadeiros filhos de Deus só pedem: ensina-me a tua palavra, porque a tua palavra vai me ensinar a buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Romanos 8:32, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Em Filipenses 4:19, o meu Deus é poderoso para prover em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Então a Ele a glória. O que nos sobra, o que nos resta, repita: aprender a palavra. E creiam no que eu falo para vocês. Milhões de evangélicos por aí, ditos evangélicos, estão perdendo tempo com ritualismos, com emocionalismos, com sincretismos, com superstições religiosas, perdendo tempo com essas coisas e rejeitando aprender a palavra. Isso eles não querem. Também não estarão no céu. O céu é exclusivo, não é inclusivo. O céu é exclusivo para os que aprendem a palavra, porque só os que aprendem a palavra são por essa palavra santificados, com a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O diabo enganou muitos pastores por aí, ditos pastores. O diabo tem enganado muitos evangélicos, fazendo-os ficar só numa superficialidade da Bíblia e convencendo a eles que não precisa estudar, não precisa aprender mais, não precisa aprofundar mais.
fica só nas brincadeiras evangélicas, só no playground evangélico, como crianças imaturas, que não alcançam nunca a maturidade em Cristo Jesus e nunca crescem. Sem crescimento não há salvação. Por isso desejai a palavra, Pedro coloca em 1 Pedro 2, que vos provê o crescimento para a salvação. Crescer em Cristo Jesus. Nascemos de novo para crescer em Cristo Jesus. E a gente cresce em Cristo Jesus aprendendo a palavra, porque a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Nesse versículo 73, o salmista fez uma declaração e um clamor. Ele disse para Deus: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Vocês. Amém. Tem alguma diferença aqui, tá? Do texto hebraico original, tá bom? Essa tradução aqui não está muito... Precisa dar um ajuste nela, né? Porque o que significa as tuas mãos me fizeram, beleza. Agora, o que significa me afeiçoaram? Fica meio incógnita essa palavra. Em hebraico, a palavra que foi colocada explica muito melhor o que esse negócio de afeiçoaram, tá bom? Que foi traduzido aqui por me afeiçoaram. Em hebraico está escrito Yadeira asuni varonuni ravineni ve'elmida mitzvoteira. Primeira palavra, diga Yadeira. Yadeira é as tuas mãos. Até aqui está igual, tá? Segunda palavra, diga assuni. Fizeram a mim, me fizeram. Até aqui está beleza. As tuas mãos me fizeram, tá? Yadeira assuni. As tuas mãos me fizeram. Agora o que foi traduzido e afeiçoaram é, diga, vai ronuni. Vai ronuni me estabeleceram. Então as tuas palavras me fizeram e me estabeleceram. Próxima palavra, diga ravinene. Essas duas palavras aí são dois verbos, tá? É interessante que em hebraico aqui tem 3 verbos seguidos, tá? 3 verbos seguidos. O assuni, o vaironuni e o ravinene. Tá vendo? Tudo termina com ni. São 3 verbos falando a primeira pessoa, que é eu. Então as tuas mãos, Yadeira, assuni, me fizeram, vaironuni, e me estabeleceram. E para ligar o ravinene significa o seguinte: como alguém capaz de adquirir conhecimento. Ravinene é um verbo que, para traduzir em português, é o verbo adquirir conhecimento. É o verbo adquirir conhecimento. As tuas mãos me fizeram e me estabeleceram como alguém capaz ou apto a adquirir ou receber conhecimento. Aí ele faz a súplica, penúltima palavra, diga, ele me dá. Aqui é um imperativo para si mesmo. E que eu aprenda. Diferente do versículo que está pedindo, né? Pedindo assim, né? Para que aprenda, ensina-me para que aprenda. Não. Aqui está em hebraico, está apenas escrito, e que eu aprenda. Última palavra, diga, mitzvoteira. Mitzvoteira é os teus mandamentos. Então, a melhor tradução arranjada para o português é essa que vocês estão vendo agora aí, ó.
As tuas mãos me fizeram e me estabeleceram como alguém hábil a adquirir conhecimento, que eu aprenda os teus mandamentos. Vocês. Aleluia. É assim que deveria estar em todas as Bíblias em português. Essa é a melhor tradução do hebraico para o português. Bom, as mãos de Deus fizeram tudo quanto existe. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Criação é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é criador. Ninguém é criador, ninguém cria nada. O que os homens fazem é inventar, diferente de criar. Porque criar é chamar a existência do nada. E inventar é inventar alguma coisa usando elementos que foram criados. O homem manipula a criação de Deus inventando coisas, tá? Inventando coisas que, a partir daquilo que o próprio Deus já colocou na natureza, usando todos os elementos que fazem parte da tabela periódica que você estudou na escola, usando tudo quanto Deus criou, o homem manipula e inventa coisas, tá? E inventa coisas, mas o homem não cria nada, tá? O homem não cria nada. Criação é um ato exclusivo de Deus. Criar é chamar à existência o que antes não existia. Como Paulo escreveu em Romanos 4,17: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nada existia e Deus, com a sua palavra, chamou à existência. Vai rior e rior, haja luz e houve luz. Deus falou e tudo passou a existir. Por isso é chamar a existência. As mãos de Deus aqui representam Jesus. Por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas, e por meio de Jesus, Deus chama à existência todos os seres humanos. Todos os seres humanos, desde o primeiro homem, Adão, até o último a ser chamado à existência, o último a nascer, lá no último dia do reino milenar de Cristo, todos os seres humanos foram planejados a ser chamados à existência por Deus. Deus sabia quem ia chamar à existência, e Deus conhece também todos aqueles que Ele não ia chamar à existência, mas se Ele chamasse, Ele saberia quem seriam. Todas as pessoas que existiram até hoje já morreram, existiram porque Deus chamou a existência. Todas as pessoas que estão vivas hoje no mundo existem porque Deus as chamou à existência. Todas as pessoas que ainda serão concebidas, geradas e nascidas, assim o serão porque Deus já as chamou à existência antes da fundação do mundo, para serem concebidas, geradas e nascidas no dia, na hora, no momento, no segundo que Deus planejou. Deus tem tudo sob controle.
Aleluia. Tanto na vida dos que serão salvos, como na vida dos que serão condenados. Deus tem tudo sob controle. Isso se chama soberania. Por isso Ele é soberano. Os filhos de Deus são aqueles que reconhecem a Deus pelo que Ele fez e o louvam pelo que Ele fez. Então aqui começa um louvor. As tuas mãos me fizeram. Como fizeram todos os seres humanos. Tá? E me estabeleceram como alguém hábil a adquirir conhecimento. Quando Deus criou o homem, Gênesis 1:26, à sua imagem e semelhança, o propósito de Deus na vida desse homem é que esse homem conhecesse a Deus. Esse era o propósito. Tá? Por isso que Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Deus criou o homem e estabeleceu o homem como alguém hábil, todo homem como alguém hábil a adquirir conhecimento, para que por meio dessa habilidade de adquirir conhecimento, o homem possa conhecer todas as coisas, mas em primeiro lugar, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. O pecado veio e tentou frustrar esse plano de Deus, mas Deus deu um drible no pecado a partir do plano da salvação que Ele elaborou, e assim Ele restringiu essa capacidade, essa habilidade de adquirir conhecimento dEle para aqueles que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis. Estes conhecerão o Senhor, porque o próprio Senhor estará agindo na vida deles, e esse Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Então, quando o salmista diz aqui, as tuas mãos me fizeram, para nós hoje, lançando sobre esse texto a luz do Novo Testamento, nós entendemos que esse fizeram aí, o verbo fazer, se refere não só à primeira criação, quando fomos chamados do nada à existência, mas também à segunda criação, que se chama salvação, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e esse Filho, Jesus, é o nosso Mestre, que nos revela os mistérios do reino dos céus. Para os de fora, não, mas para vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, quando ele diz, as tuas mãos me fizeram, não está falando apenas de criação, mas está falando também de salvação. As tuas mãos me fizeram, as tuas mãos me salvaram, e ao me salvar, tu me estabeleceste como alguém hábil para te conhecer, para adquirir conhecimento do Senhor, para adquirir conhecimento, Senhor, da tua palavra. Então, eu não tenho desculpa que eu aprenda a tua palavra, que eu aprenda os teus mandamentos, que eu aprenda os teus estatutos, que eu aprenda os teus juízos, que eu aprenda os teus testemunhos, que eu aprenda a tua lei, que eu aprenda as tuas ordenanças, que eu aprenda a tua palavra. Aleluia.
Tem um esquema que o Senhor me explicou e eu de vez em quando tenho explicado para vocês, e também aonde eu tenho oportunidade de fazê-lo, que traz todo esse propósito de Deus na nossa criação, em conhecê-lo através de algumas palavras que eu já falei para vocês em outras oportunidades, mas sempre vou relembrá-los quando uma palavra vier trazendo esse tema. Eu coloquei isso nesse slide que está aí agora. A primeira palavra lá em cima diga, revelação. Olha, Deus nos criou com o propósito de se revelar para nós. Só que agora nós temos que dizer, Deus nos criou e nos salvou em Cristo com o propósito de se revelar a nós. Deus não nos salvou apenas para nos tirar de uma merecida condenação e nos dar uma imerecida salvação. Não. A salvação tem propósitos elevadíssimos. E um desses propósitos elevadíssimos é que para os que vão morar no céu, Deus tira o véu. Revelar é tirar o véu. Deus tira o véu e nos mostra a sua face. Como diz no final de Números, na bênção de Deus, na bênção espiritual, que tem os aspectos da salvação, tá? O Senhor faça resplandecer sobre ti a luz da sua face, a luz do seu rosto. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O rosto de Deus é Jesus. Hebreus capítulo 1 fala isso, tá? Hebreus capítulo 1 fala isso. Ele é o resplendor da glória de Deus. Colossenses fala isso, capítulo 1 de Colossenses, capítulo 2 de Colossenses, melhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por isso Jesus disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceste, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que, tomando o versículo de ontem de Zacarias, a obra do Espírito Santo é nos fazer olhar para Jesus, ver Jesus, porque quem vê Jesus, vê o Pai. E nós vemos Jesus aqui na palavra. Por isso, a revelação de Deus é a palavra. Tem muita gente que pensa que a palavra Apocalipse significa o fim, por causa do último livro da Bíblia que recebeu esse nome, Apocalipse. Mas a palavra Apocalipse não significa fim. A palavra Apocalipse significa revelação. Apocalipse é uma palavra grega, que traduzida para o português é revelação. Apocalipse é apenas uma adaptação da palavra grega, que em grego se pronuncia apocalipsis em grego, e ficou em português adaptada ao português como Apocalipse. Mas isso não é uma tradução, é uma adaptação. A tradução é revelação. Por isso, toda a Bíblia, do primeiro ao último livro, toda a Bíblia nos seus 66 livros, é o Apocalipse de Deus. É a revelação de Deus. E aqueles que não são de Deus, nela tropeçam. Tropeçam no entendimento, porque não adquirem entendimento, porque não têm revelação, porque não tem o Espírito para guiá-los a toda a verdade. Mas para quem é de Deus, e o Senhor conhece os que lhe pertencem, Ele revela. Como Jesus fez aos 2 discípulos de Emaús, e eles disseram, não nos ardia o coração, quando pelo caminho Ele nos expunha as Escrituras, nos revelava as Escrituras. Por isso que os eleitos de Deus sentem o ardor na sua alma pela palavra, porque Deus revela essa palavra.
Os muitos chamados não têm esse ardor, então eles ficam procurando outros ardores por aí, outros fogos estranhos para eles se aquecerem. Mas o verdadeiro fogo é aquele que o Espírito de Deus acende em nossas almas, quando nos guia a toda a verdade, quando nos guia a palavra. Aí nós temos revelação. A revelação gera, segunda palavra, diga, conhecimento. Revelação gera conhecimento. Na medida em que nós meditamos de dia e de noite na palavra de Deus, na medida em que os nossos olhos vão sendo abertos, na medida em que vamos recebendo essa revelação da palavra, das coisas espirituais, vai aumentando o nosso conhecimento, porque o conhecimento não pode ser estático. Conheci um pouquinho e acabou. Isso é conhecimento estático. O conhecimento é dinâmico. É como um rio de água da vida que brota, que jorra para a vida eterna. Conhecendo a Deus sempre. O Espírito Santo, comparado a esse rio, revela-nos o Senhor para sempre, por toda a eternidade. Começa a revelar agora e continuará na eternidade. E o nosso conhecimento aumentando. Diga, revelação gera conhecimento. E agora diga, conhecimento gera amor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos. É impossível aumentar o conhecimento de Deus e não aumentar o amor. Quanto mais conhecemos a Deus, conhecemos que Deus é amor. Mais amamos, porque Deus é amável. Deus é amável. Por isso que quem não ama não conhece a Deus. Está lá em 1 João, nos mesmos versículos que dizem Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Esses três elementos aqui são fatores de uma soma, de uma adição. Diga, revelação, conhecimento e amor geram adoração. E adoração não é essa doutrina que Satanás ensinou para as igrejas nos últimos 44 anos, que adoração é música, que adoração é cantar, que adorar a Deus é cantar, que adorador é quem canta e quem toca. Amados, isso é uma doutrina minimalista, que minimizou o conceito de adoração, resumindo a música. Não tem nada a ver com música. Adoração é tudo isso que eu coloquei ali agora entre parênteses. Diga comigo, obediência, sujeição, submissão. A adoração que Deus procura, revelando-nos o seu conhecimento, é uma adoração que nos leva a ser obedientes a Ele, sujeitos a Ele, totalmente submissos a Ele. A obediência que Deus requer de nós é obediência por amor. Quem ama, obedece. E quem obedece a Deus por amor, na sua obediência, nos seus atos de obediência, na sua vida de obediência, está fazendo chegar diante do trono do Pai a verdadeira adoração. Deus sente o cheiro suave da adoração quando nós o obedecemos. E quem obedece a Deus em tudo quanto faz, em tudo quanto vive, ora, até quando canta, o adora.
Mas quem não obedece a Deus em tudo quanto faz, em tudo quanto vive, não é quando canta que o adora, não. Esses cânticos se transformam, ao invés de adoração, se transformam em profanação. E o próprio Deus disse através de Isaías, e Jesus repetiu em Mateus 15, Marcos 7, Deus dizendo: esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Esses cultos são vãos, não vale nada diante de Deus. Pode ter uma multidão, pode ter um lindo coral, pode ter músicos profissionais, mas não vale nada diante de Deus, porque Deus não ouve a música, Deus vê a vida, como cada um está vivendo diariamente diante de Deus. É essa adoração que Deus quer receber a nossa vida. E quem o adora com a vida, até quando canta, o adora. Aleluia.